Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É certamente um grande privilégio para mim estar aqui nesta hora para mais um pequeno comentário a respeito da Palavra de Deus. Eu quero novamente fazer um comentário a respeito da mensagem Um Paradoxo, pregada pelo profeta em janeiro de 1965 e juntá-la com os selos a respeito dos direitos de redenção que o Senhor Jesus Cristo está aplicando em sua igreja nesta hora. Vamos lembrar da parábola, ou melhor, dos mistérios escondidos no livro de Ruth. Ruth representa a igreja do tempo do fim. Noemi representa a velha igreja judaica retornando do exílio para a terra da promessa. Boaz representa Jesus Cristo. Veja, ela estava Ruth agora buscando e reclamando pelos seus direitos de redenção. Quando ela se deita aos pés de Boaz, veja, e pela meia-noite o homem estremece e encontra que uma mulher está deitada aos seus pés. Então ele se posiciona e ela então começa agora a conversar com ele e mostrar, veja, as suas reivindicações, porque ele era um parente próximo dela, veja, e era ele que deveria tomá-la para redimir, ou para redimi-la, para trazer descendência ao seu marido que estava morto. Veja, e ela então reclama baseada nas leis do Velho Testamento. Ela foi instruída por sua sogra. Então veja, ele joga sua aba sobre ela. Então quando Ruth volta à sua sogra e conta-lhe o que aconteceu, mostra-lhe as 6 medidas de cevada em seu regaço. Veja, conta tudo que o moço disse para ela. Então Noemi disse para Ruth: agora, minha filha, descansa, porque quem não vai descansar é ele até que ele termine esse negócio. Então isso é algo muito grande, muito revelador para a igreja do tempo do fim. Veja, quando nós reconhecemos nosso parente redentor, veja, através do ministério do anjo de Apocalipse 10:7, veja, reconhecemos nosso parente redentor, Jesus Cristo, que desce do céu, veja, como um título de propriedade na mão, e ele vem para reclamar os seus direitos. Veja, é aí aonde nós estamos descansando nesta hora. Veja, nós estamos numa era de graça. Esse é o nosso Efésios, uma era de graça. Graça a ela, porque enquanto nós descansamos, confiando nas promessas que ele tem feito para nós, ele está trabalhando nesta hora para colocar a verdadeira igreja debaixo do pacto, debaixo da promessa, porque ele desce do céu com um livro documentado, registrado, provado como sendo verdadeiro por cada parte do Velho Testamento, perante testemunhas, 24 anciãos, perante os 4 animais, perante as hostes celestiais. Tudo isso está em Apocalipse 5. Veja, então ele desce agora, de posse desses direitos, primeiro para reclamar sua igreja, logo em seguida prender Satanás e depois trazer o milênio glorioso, depois de purificar a terra com um fogo atômico. Então veja, esse novo Efésios, como disse o profeta, comparando-o com o livro de Josué do Velho Testamento. Veja, o livro de Josué representa a graça. Veja, era Deus colocando o seu povo na terra da promessa. Qual que é a nossa promessa? Vida eterna. Qual que é a nossa terra? O batismo com o Espírito Santo era o que Canaã representava. E quem colocou o povo na terra da promessa? Cada um em sua herança. Veja, e destruiu todos os inimigos. Veja, foi o anjo do Senhor que pelejava por Israel. Era o anjo que conduzia Josué em todas as estratégias de combate. Veja, Josué, por inspiração, estabeleceu cada um em sua terra de acordo com a promessa, de acordo com as bênçãos relacionadas ao seu nascimento. Quando as mães hebreias davam à luz com dores de parto, elas pronunciavam o nome do bebê. Veja, e pelo nome, pelas dores de parto, eles eram posicionados na terra da promessa. Então Jacó os abençoou e disse exatamente o que cada um deles seria no tempo do fim. Moisés também os abençoou
e lhes mostrou qual herança que cada um tinha, um nas montanhas, outro perto do mar e assim por diante. Veja, e tudo isso ligado por predestinação. Então Josué, inspirado pelo anjo do Senhor, o Espírito Santo. Veja, Moisés viu o pilar de fogo, Josué viu o mesmo pilar de fogo em forma de um homem. Ali estava Deus. Veja, essa era de graça. Veja, o poder da palavra falada foi quando Josué parou o sol, parou a lua. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Veja, não será nós falando, mas é Deus falando através de nós a sua palavra e trazendo a cumprimento tudo aquilo que ele tem falado. Então deixe-me ler Apocalipse 10. Veja, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Veja, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, o pacto, a promessa. E ele desce agora para colocar a igreja dentro do pacto. Isso é algo maravilhoso, é algo que a gente tem que captar dentro das promessas. Sua promessa para nós, primeiramente, é o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, vida eterna. Jesus disse, se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis qualquer coisa e vos será feito. Ali estava agora o Efésios do Velho Testamento e nós aqui, o novo Efésios, uma igreja agora posicionada dentro da terra da promessa, vivendo das promessas de sua palavra. Veja, Deus mesmo agora estabelecendo a igreja em sua herança. Essa é a hora que estamos vivendo. Veja, Israel saiu do Egito debaixo da mão de um profeta, o pilar de fogo, a nuvem, foram batizados no mar. Veja, ali estava o Cordeiro Pascual, foram justificados pela fé, santificados no deserto. Mas veja, saíram do Egito, veja, uma multidão mista, que na jornada deu muito trabalho para Moisés, Datã, Coré, Abirão e todos os demais, as murmurações, as queixas, as lamentações, a incredulidade. E veja, Moisés os tirou do Egito, mas não pôde colocá-los na terra da promessa. Porque o novo Efésios, veja, um tempo de graça, agora não é mais a obra de nenhum homem, é a obra do Espírito Santo. Somente Deus pode nos colocar dentro da nossa herança. Somente Deus pode nos colocar dentro da terra da promessa, debaixo do pacto, de acordo com a profecia. Veja, Abraão, veja, ele foi abençoado e Deus abençoou a semente de Abraão. E cada semente daquela abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, eles teriam a bênção de seu pai Abraão. Então essa bênção veio vindo de Isaac para Jacó. Jacó pronuncia cada bênção para cada um dos seus filhos. Veja, Moisés então documenta tudo, põe no livro. E agora estava ali, veja, o novo líder, o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que derrubou as muralhas de Jericó. Foi o Espírito Santo que estabeleceu cada tribo em sua herança. E agora é a mesma coisa, é o Espírito Santo colocando a igreja em sua herança. Então ele desce do céu com um livro de herança. Veja, de uma nuvem e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Ele desce agora para exigir seus direitos de redenção. Ele vem agora para reinar, e a primeira coisa que ele faz é chamar os seus súditos, sua esposa, para se pôr do seu lado. Ele revela a ela seus segredos, e ela é reunida para a fé de arrebatamento, pelos misteriosos 7 trovões de Apocalipse 10, e havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Ali estava ele agora, com esse livro de herança. Veja, agora, nesse novo Efésios, ele, o nosso poderoso conquistador, o nosso parente redentor, veja, a lei não podia fazer isso, mas a graça proveu
um parente redentor, que pôde recuperar os títulos de propriedade que Adão tinha perdido, e ele desce à terra com esse livro de propriedade, agora para colocar cada um de nós em nossa herança, em nossa posição no corpo de Cristo. Que preciosa mensagem! Então o profeta prega um paradoxo a partir do parágrafo 94, falando desse novo Efésios. Veja, quando o próprio Deus agora, veja, dentro da igreja, para falar as palavras de vida eterna e Deus sustentar essas palavras. Veja, por isso que pregamos e chamamos isso de terceira etapa, que ela tem 3 partes. A primeira parte foi a abertura dos mistérios para reunir a noiva para a fé de rapto. A outra parte é a pregação aos perdidos. Nenhum sinal mais para essa geração perdida, a não ser o sinal de Jonas, o sinal da ressurreição, de que Deus manifestou-se no meio do seu povo, aqui no tempo do fim, realizando os mesmos sinais e maravilhas. Mas mesmo assim não podiam sair das prisões religiosas em que se encontram. E a última parte, então, o poder da palavra falada, o poder criativo. Esse novo Efésios, disse o profeta, o que vocês viram em pequena escala, vocês verão isso na noiva, em grande escala, ao redor do mundo, quando vier essa última chuva, a chuva para o arrebatamento. A igreja, falando as palavras de Deus, sustentando cada palavra. Então ele diz, aqui está Josué, sobre o qual estávamos falando, como aquele homem, um homem comum, que vinha de um grupo de credos que aqueles homens tinham formado em leis e cerimônias, com nada neles que dissesse algo sobre dar poder a um homem para parar o sol. Mas aqui, com uma comissão de Deus, Deus lhe disse, eu lhes darei todo lugar onde a planta dos seus pés pisarem, eu estarei ali. Veja, o inimigo estava sendo derrotado e eles estavam se espalhando. Mas Josué não podia esperar que o sol parasse ou declinasse ou se pusesse, porque daria tempo ao inimigo de se esconder. Ele precisava de mais tempo para persegui-los e derrotá-los totalmente. Então Josué não faz nenhuma oração. Nesse Efésios, ele simplesmente aponta para o sol e diz, sol, pare aí, lua, fique aonde você está. Veja, o poder da palavra falada. Nesse novo Efésios, uma era de graça para a igreja, graça, ele mesmo agora operando através dela. Veja, William Branham faz parte da noiva. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Veja, e agora aquele ministério que estava sobre ele está continuando sobre nós. É o mesmo ministério, é o mesmo Jesus, é a mesma noiva. Porém haveria uma segunda cavalgada. Veja, ele cavalgou a primeira cavalgada, mas a igreja cavalgaria a segunda cavalgada. Veja, isso é algo muito importante aqui no tempo do fim. Veja, 95, o sol estava se pondo. Se aqueles reis tivessem tempo de se ajuntar novamente no outro dia, ele certamente teria perdido homens, mas Josué sabia que ele precisava da luz do sol. E ele olhou para o sol e disse, fique sobre Gibeão, e lua, fique em Aijalon. E pelo espaço de todo um dia, foi toda uma noite, veja, o sol se deteve e a lua permaneceu lá. Veja, isso é um paradoxo. Um homem caminhando na vontade de Deus pode fazer algo assim. Veja, ele estava de novo em um Éfeso, em um Efésios com o Evangelho. Claro, um paradoxo, porém real. Essa é a promessa. Veja, e ele desceu do céu com o livro aberto, documentado, escrito, provado. É a nossa herança. E só a graça para nos pôr nessa herança. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.